Sabíamos que havia uma vítima e imaginávamos que ela ainda estava viva. Onde ela está? Cadê a Sierra? A que horas começaram a procurar por ela? 10. Havia uma grande urgência. Tínhamos que trabalhar o mais rápido possível. Havia sinais de luta e também havia sangue. Todos os pelos da minha nuca se arrepiaram. Queremos ver a casa toda. Eu não saio por aí matando garotas. Saber que ela tá por aí. Será que ela tá com medo? Os minutos pareciam horas. As horas pareciam dias. Estávamos fazendo tudo o que podíamos para achá-la, mas... Você sabe que está correndo contra o relógio. Marcas de um crime. Sinto como se ela estivesse aqui. Eu costumava vir muito até o quarto, mas já não venho tanto. Nada foi mudado. Tudo está exatamente como ela deixou. Era exatamente assim que o quarto dela estava. Parece que o tempo parou, que este cômodo não mudou. Todo o resto mudou. Mas esse espaço não. Primeiro me conta, quantos anos você tem? Esse tanto. E quanto é isso? 3. Toda mãe e filha tem uma ligação especial, ainda mais porque ela foi a minha primeira. Eu não queria ter mais filhos depois dela, porque ela era perfeita. Ela era meu orgulho e alegria, eu a levava para todo lado. Tudo que eu fazia, eu incluía ela. Vamos ver, vamos ver. Um coração e uma meia. Eu era tia dela, era uma amiga e também uma figura materna, o máximo que eu podia. Eu queria ficar perto dela o máximo que eu pudesse. Um giro, sim. Muito bem. Vamos lá. Levanta o seu nariz, querida. Pose. Pose, pose. Ela passava muito tempo na nossa casa e foi assim que ela conheceu o namorado, o Josh. Meu filho e o Josh eram amigos desde os 4 anos de idade. O Josh foi o primeiro namorado da Sierra. E ele sempre dizia, sabe, que ela era a garota certa, que um dia ele se casaria com ela. Ela tinha essa confiança em si mesma. Eu gostaria de ter isso. Porque existem muitas mulheres que não possuem isso. E eu não sei como ela conseguia, não mesmo, mas ela era extremamente confortável com a pessoa que ela era. E sinto falta disso. Era umas 5 da tarde e aconteceu de eu encontrar a Sierra. Ela estava se preparando para sair de bicicleta. Ela tinha comprado essa bicicleta numa venda de garagem. E ela disse para mim que estava indo até a casa do Josh. Era umas 9:30 da noite e sempre que eu chego em casa, eu olho para a janela do quarto da Sierra e eu reparei que a luz estava apagada. Eu achei estranho, mas não pensei em subir para ver se a minha filha de 20 anos estava em casa. Eu pensei, ela deve estar na casa do Josh.
O Josh me ligou umas 10h30 da noite e perguntou se a Sierra estava em casa. Ele disse que ela não estava atendendo o celular e que ela não costumava fazer isso e não fazia mesmo. E ele estava tentando falar com ela há horas. A gente sabia que alguma coisa estava muito errada. E na mesma hora começamos a procurar por ela. Nós moramos numa zona rural, então às vezes os fazendeiros transportam equipamentos pesados ou tem caminhões com cargas grandes, então achávamos que ela poderia ter se acidentado. Eu liguei para os amigos dela, postei no Facebook e liguei para os hospitais. Na minha cabeça, eu pensava que ela poderia estar caída numa vala da estrada. A minha mente não conseguia imaginar outra situação. Mas o meu instinto me dizia outra coisa. A que horas vocês começaram a procurar por ela? Acho que eram umas 10. Eles disseram à polícia que ela normalmente voltava para casa, que não ficava fora depois das 11 horas e que ela não costumava fazer isso. Tá certo. É Josh, não é? Então você se encontrou com ela? Ela apareceu lá e disse, esse é meu exercício. E eu disse, legal. Ela comprou uma bicicleta numa venda de garagem. Ele acompanhou ela com a motocicleta? Isso. O Josh e a Sierra se despediram e ela estava vindo de bicicleta para casa. A última vez que você a viu seria por volta das 7 horas? 6h43. 6h43, tá. Não foi relatado nenhum tipo de acidente de trânsito. Eles contataram vários outros departamentos locais e nada tinha sido informado. Geralmente, quando há uma queixa de desaparecimento, é preciso esperar 24 horas, especialmente porque a Sierra era uma adulta. Mas a polícia começou a procurar por ela assim mesmo. Checaram as valas nas estradas, becos, plantações. Checaram todo lugar onde pudesse caber um corpo ou uma bicicleta. Cada minuto que passa sem nenhuma informação é como se aquilo que você esperava vai ficando cada vez mais e mais distante de você. Era muito difícil. O tempo estava trabalhando contra a gente. Eu só consigo descrever a situação como frenética, mas num estado controlado. Afinal de contas, todos nós temos filhos. A Sierra é filha de alguém. Cerca de meia-noite, um policial estava passando pela estrada 6. Ele olhou para a lateral da estrada e reparou que uma seção da plantação de milhos tinha sido derrubada. Ele achou estranho. Então ele encostou o carro, desceu e começou a investigar a plantação mais de perto. Ele tinha uma lanterna e, ao se aproximar, notou os pés de milho quebrados. Imediatamente ele notou um cheiro forte de gasolina. E encontrou uma caixa de fusíveis. Ele achou aquilo estranho, então voltou pelo mesmo caminho que ele veio. E começou a olhar em volta da estrada. Enquanto ele fazia isso, ele encontrou 2 óculos escuros. E, seguindo um pouco mais, ele apontou a lanterna para a plantação de milho. E foi aí que ele viu o refletor de uma bicicleta largada na plantação.
A bicicleta estava ali em pé e tinha sido levada até dentro da plantação, como se alguém fosse escondê-la. Isso fez ele acreditar que tinha acontecido um sequestro. A estrada foi fechada. A polícia não deixou a gente passar. Não demorou muito. E a gente ficou sabendo que a bicicleta dela tinha sido encontrada. E que estava dentro de uma plantação de milho. Onde ela está? Ela já estava tão perto de casa. Acho que foi nesse momento que percebemos que tudo aquilo era real. Eu acho que viver numa cidade pequena tem os seus benefícios. Os vizinhos ficam de olho em você. Infelizmente, isso te dá uma falsa sensação de segurança. Eu nunca teria imaginado que uma coisa assim pudesse acontecer. Especialmente na estrada onde a gente vivia. Quando eu penso nisso hoje, ainda tenho dificuldades para acreditar que tudo aquilo aconteceu. O tempo parou. Nos sentimos impotentes e só recebíamos umas poucas informações. Eu conseguia ver a bicicleta a uns 15 metros de mim. E na hora todos os pelos da minha nuca se arrepiaram. Havia marcas de sangue no guidão e no assento. Então a gente percebeu que quem pôs a bicicleta lá tinha sangue nas mãos. A pessoa empurrou a bicicleta lá dentro tentando esconder para que ninguém visse o que ela fez. Tinha uma meia verde. Sabíamos que a Sierra estava usando meias verdes quando desapareceu. Achamos um óculos escuro escondido por baixo do milho. Achamos uma chave de fenda amarela com manchas de sangue nela. Alguém tinha se machucado naquele local e havia sinais de luta, mas não havia sangue suficiente que indicasse um ferimento fatal. Estava muito claro que a Sierra não tinha saído daquela plantação por conta própria. Um dos investigadores notou o que parecia ser uma marca de pneu seguindo na direção daquela vala, no lado direito da estrada. E aquela marca de pneu parecia ser de uma motocicleta. Você não quer dormir porque não quer perder nada, mas ao mesmo tempo tem medo de saber o que vai acontecer se encontrarem ela e mesmo que quisesse dormir, não conseguiria. A ideia de saber que ela está por aí, desaparecida. Será que ela está com medo? Com certeza foi a coisa mais horrível que eu já senti na vida. Você sabe que está correndo contra o relógio. E sabe também que tem um tempo limitado para encontrar aquela pessoa. Questionamos os vizinhos, pedestres, qualquer pessoa que pudesse ter visto a Sierra andando de bicicleta naquele horário. Um fazendeiro local contou que quando a Sierra já estava desaparecida, ele estava seguindo na direção sul pela Estrada 6 e passou pela plantação onde acreditávamos que a Sierra tinha sido sequestrada. Ele viu um capacete de motociclista e pediu para o filho dele descer da caçamba da picape, pegar o capacete e colocar na caçamba. Os investigadores imediatamente notaram uma mancha vermelha, tanto no lado de dentro quanto de fora do capacete. E aquela mancha parecia ser sangue. Dava para notar marcas de sangue, dava para ver algumas marcas de sangue no lado de fora do capacete. Parecia que ele havia sido usado como uma arma. Alguém poderia ter batido em outra pessoa com o capacete. As provas que os investigadores reuniram apontavam para alguém pilotando uma motocicleta. E sabíamos que o Josh havia andado com a Sierra naquela estrada de moto.
O Josh era o nosso principal suspeito, já que ele tinha sido a última pessoa a ter encontrado a Sierra. Fomos até a casa dele e ele permitiu uma revista. Checamos o quarto dele, checamos tudo o que encontramos na casa. Recolhemos a roupa que ele usou naquele dia para ver se ela tinha marcas de sangue que pudessem ser da Sierra. Checamos a motocicleta dele, analisamos cada centímetro dela procurando algum amassado, ou sangue, ou fios de cabelo, qualquer coisa que indicasse que ela tinha sido usada para machucar a Sierra. Mas não encontramos nada que indicasse essa possibilidade. Olhamos a picape dele, atrás de sangue, fibras ou de cabelos. Qualquer coisa que indicasse que a Sierra tinha sido transportada naquele veículo. Nós encontramos um macacão marrom com grandes manchas do que parecia ser sangue. E quando essas manchas foram testadas, deu positivo para sangue. O Josh disse que ele tinha usado aquele macacão quando estava caçando veados. E aquele era o sangue de quando ele tirou a pele do animal. Nós testamos o sangue e foi confirmado que era sangue de animal, não humano. Fizemos uma longa entrevista com Josh, pegando a história, detalhes daquele dia. E com base nessa conversa, ficou claro para nós que o Josh não tinha nenhum envolvimento no desaparecimento da Sierra e que ele não sabia onde ela estava. Eu nunca teria machucado ela. Na verdade, nunca teria machucado ninguém. Parte de mim estava com raiva. Mas eles foram muito claros em dizer que precisavam me descartar como suspeito. Sendo a última pessoa a ver a Sierra, eu entendia o que muitas pessoas estavam pensando. Eu contei absolutamente tudo o que eu sabia. Desenhei um mapa para eles, entreguei meu celular, fiz tudo o que eu podia para ajudar. Tem uma parte de mim que se sente culpada pelo que aconteceu com ela. Parte de mim diz que eu fui a última pessoa a vê-la e que deveria tê-la acompanhado até em casa. Ela olhou pra mim e disse: "Eu tô bem." E eu disse: "Tá. Então eu vou voltar pra casa." Aí eu deixei ela aí sozinha. Eu revejo aquela cena na minha mente provavelmente todos os dias. Sabíamos que havia uma vítima e imaginávamos que ela ainda estava viva, mas não tínhamos nenhuma pista do suspeito. Só queríamos encontrar a vítima. A polícia estava batendo na porta de cada vizinho. Estava falando com todo mundo que eles conseguiam encontrar. Havia uma grande urgência. Nós tínhamos que trabalhar o mais rápido possível. A comunidade foi incrível. Centenas de voluntários se ofereceram para ajudar na busca. Tinha uma van branca e eu lembro que ela estava sendo conduzida de uma forma muito estranha. Ela estava andando muito devagar. E eu achei que era estranho ver naquele horário da noite aquele tipo de carro circulando por ali. Então eu segui ela por mais ou menos uma quadra. E então ela saiu cantando o pneu. Eu não consegui acompanhar, mas eu estava tentando anotar a placa. Nós conseguimos localizar aquele veículo. Nós conversamos com a dona daquele carro.
Ela contou a mesma história que Josh, mas ela disse que acelerou porque estava com medo que alguém fosse bater no carro dela ou até jogá-la para fora da estrada. Eles revistaram a van e examinaram ela com Blue Star, que é um reagente para sangue. Mas nada foi encontrado no veículo. Ficou claro que aquela moça não tinha nenhum envolvimento no desaparecimento da Sierra. E eu lembro que naquela noite realmente caiu a ficha que ela não estava mais em casa. Nós não tínhamos nenhuma resposta. Sabe onde ela está? Onde está a Sierra? Essa era a pergunta que nós fazíamos. E ficamos esperando. Havia muitas tarefas a serem feitas. E eu sentia que não conseguíamos fazer rápido bastante. Ela estava em algum lugar e estávamos fazendo tudo o que podíamos para encontrá-la, mas ainda assim não tínhamos nada. Mas tínhamos esperança de encontrá-la viva. Tudo estava acelerado. Tudo tinha um ritmo frenético. Acho que eu posso descrever aquilo como um caos organizado. É quase como perder uma criança na Disneylândia. Você olha a avenida principal do parque e você sabe que seu filho está perdido. Mas aqui no condado de Fulton são plantações de milho até onde os olhos alcançam. Então você quase fica imobilizado por esse pensamento. Por onde eu começo? Agora o nosso foco era, descartando as pessoas que já entrevistamos, quem poderia ter encontrado a Sierra enquanto ela percorria aquela estrada. Então perguntamos aos policiais quem naquele condado poderia ser considerado um suspeito. Quem são os agressores sexuais dessa região? Quem são as pessoas violentas dessa região? A propriedade do Worley tinha aproximadamente meio hectare, talvez um pouco mais que isso. Ela tinha a casa principal onde o James vivia com a mãe dele. E à direita da casa havia uma série de celeiros. Uma equipe de 4 investigadores foi até a casa de James Worley e bateu na porta dele. Quem é você? Nós trabalhamos na polícia local. Beleza. E? E eu trabalho para o Estado. Tá, então vocês têm alguma suspeita para aparecerem aqui. E o James não ficou contente quando aparecemos lá. Ah, então quer que eu acredite que só estão checando todas as casas e que não estão aqui por nenhum outro motivo? Acontece que tem uma jovem desaparecida. Eu não saio por aí matando garotas. Eu não tô com ninguém agora. Na verdade, eu tô começando um relacionamento agora na internet. Mas a garota esteve aqui e adivinha só, ela voltou viva pra casa. Tem mais alguém na casa além da sua mãe? Só a minha mãe. Tá bom. É. Teria algum motivo para eu não vistoriar sua casa? Que parte da casa vocês querem olhar? Queremos ver a casa toda. Ele estava com muita raiva, muito agressivo. Esse comportamento deixou claro que ele era perigoso. Mas ele acabou nos deixando entrar na casa. Esse aqui é o meu quarto, tá? Não tem nenhum corpo. Essa é a lavanderia. Boa sorte. A nossa esperança era encontrar a Sierra viva. Mas à medida que o tempo passa, você fica cada vez mais preocupado. Então aproveitamos para checar tudo e procuramos os possíveis sinais da Sierra. Vamos esclarecer uma coisa. Eu não matei nem estuprei ninguém.
Bom, acredite se quiser, mas ser cooperativo é sempre melhor. É claro, Escuta. Cara, se eu fosse um psicopata, eu pegaria a sua arma e mataria todos vocês. Ah, não. Eu sou rápido demais pra isso. Ah, eu acho que não. Você tá dizendo que já matou antes e você sabe como fazer? Só tô dizendo que não é legal você dizer isso pra mim. Então, o Sr. Worley nos levou para mostrar a propriedade dele. Podem se divertir. Eu vou acender as luzes. Você tem um negócio aqui? É isso que eu tô vendo? Eu faço uma coisinha ou outra. O primeiro lugar que ele mostrou pra gente era uma oficina que o James usava para consertar motocicletas e fazer pequenos reparos em motores. Olha só, eu sou o tipo de cara que não gosta de enrolação, então eu quero que vocês larguem do meu pé. Bom, a coisa tá andando bem até agora. Eu acho que a cada passo que dávamos naquela fazenda, ele ficava cada vez mais nervoso. Quando entramos naquele celeiro, a coisa ficou muito tensa. O James parecia muito agitado, muito bravo por estarmos lá. Um rastelo. Então eu fiquei ainda mais preocupado quando eu olhei o chão. Pra que você usa isso? Eu vou comprar um bezerro. Eu tô planejando fazer isso ainda esse ano. Um rastelo. Havia marcas do rastelo na terra, como se alguém tentasse esconder o que aconteceu naquele lugar. Vamos sair daqui, tá quente pra caramba. Quando nós começamos a mover os fardos de feno, a coisa começou a ficar um pouco mais peculiar. Nós movemos os fardos de feno e descobrimos uma caixa verde de madeira cercada por uma tela de galinheiro. Parecia uma jaula de animal. Essa coisa aí eu uso pra guardar tranqueira. Ó, desculpa a bagunça, mas isso acontece porque eu sou sozinha, né? Não tenho ninguém pra ajudar. Mas não tem nada aí não. Vem dar uma olhada aqui nesse lado que vocês vão ver melhor. E ele abriu aquela caixa e deu para ver que dentro tinha lingerie e também outras coisas que não faziam o menor sentido guardar ali dentro. Pra que é toda essa roupa íntima? Pra que é o quê? Ah, isso aí é tudo lembrança da mulherada. E o James falou, é melhor você fechar isso agora mesmo. Cara, qual é o seu problema? Você dá isso? É, quando eu saio com as garotas. Qual é o problema em dar presente e agradar as garotas? Elas gostam aí dessa porcaria toda. Olha só, escuta. Vocês vão tentar usar essa coisa pra inventar alguma acusação contra mim. Ele só tá dizendo que isso é meio estranho. É compreensível. O problema é que essa porcaria aí tá descendo pelo ralo e eu já falei. Mas ninguém tá querendo me escutar. Eu realmente sofri com a espera. E não havia nada, não tinha informação nenhuma. Chegando e ficar sentada esperando era a pior parte. Foi perturbador entrar naquele celeiro. A descoberta daquela caixa verde levantou suspeita nos agentes. Eles se perguntavam por que ela tinha sido guardada debaixo de fardos de feno e num celeiro tão longe da casa. Dentro daquela caixa tinha vários itens incomuns. O James Worley comentou que todas as peças de roupa daquela caixa eram novas e nunca tinham sido usadas. Só que, no momento, nós encontramos uma peça de roupa íntima que parecia ter uma mancha vermelha nela. Nós entendemos a situação. Nós vimos que estávamos no caminho certo e que ele era a pessoa certa. Aquelas lingeries. É o seguinte, tudo aquilo foi comprado no último ano. Comprou pra quê?
É que eu tenho um plano de negócios, então eu vou fechar toda aquela parte. Eu vou montar um estúdio. Pornografia? Eu vou ser um produtor, sacou? Produtor, entendi. Tá, pornografia. Ele disse que estava querendo abrir um tipo de estúdio de filmes pornográficos. Olha só, escuta uma coisa. Eu nunca machuquei ninguém, eu não matei ninguém e não estuprei ninguém. Ele negou ter visto a Sierra, negou ter encontrado ela ou ter tido qualquer envolvimento. A minha irmã e eu estávamos deitadas no sofá e eu lembro que o telefone dela tocou. E eles disseram que tinham prendido o James Worley. 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Quem é ele? O que aconteceu? Ele contou onde ele estava? Eu fiquei feliz por terem feito uma prisão, mas a grande pergunta era, cadê a Sierra? Vocês fizeram uma prisão. Mas onde está minha filha? Eu tinha esperança de abrir uma porta e encontrá-la deitada em algum lugar. Era só isso que eu queria. Foi perturbador entrar naquele celeiro e ver como aqueles fardos de feno estavam posicionados. A impressão que dava é que eles foram colocados daquele modo para criar uma cama. Parecia que era para alguém colocar um colchão naquele espaço central. E havia mesmo um colchão de pé ali no canto. E as portas tinham sido pintadas de preto no lado de dentro. Assim que começamos a examinar o local, tiramos os fardos de feno rapidamente, porque queríamos ver o que tinha acontecido ali. Ele tinha alguns aparelhos sexuais numa caixa de madeira. Tudo naquele celeiro indicava sequestro, cárcere e agressão sexual. Enquanto estávamos vasculhando aquele celeiro e removendo os fardos de feno, reparamos numa placa de compensado que estava no chão. Nós encontramos um pedaço de madeira no chão com furos abertos nele. Aquela placa então foi tirada do chão e por baixo dela encontramos um freezer branco, um freezer de tamanho médio. Aquele freezer tinha sido enterrado no chão e tinha uma cinta em volta das laterais para impedir que a tampa dele em algum momento pudesse ser aberta. Depois que tiramos aquela madeira e vimos o freezer, por um segundo eu fiquei com a esperança de encontrar uma pessoa viva ali dentro daquele freezer. Então abrimos a tampa do freezer. A Sierra não estava lá dentro. Estava vazio. O freezer estava forrado com carpete e tinha um cheiro de produto químico. Tinha um cheiro de água sanitária, como se alguém tivesse limpado ele. Havia um carpete dentro e a sensação de que algo ruim tinha acontecido naquele freezer. Mas nada da Sierra. Eu quero encontrá-la viva. Cara, eu não escondi, eu não aprisionei, nem enterrei ela. Ou seja lá o que vocês estão pensando. Eu não fiz isso, eu não sei nada. Eu não sou o cara que vocês procuram. Se eu fosse atacar uma garota, vocês acham que eu ia deixar... sei lá, eu já tive muitos problemas. Mas vocês acham que eu ia deixar qualquer prova para vocês encontrarem? Ele tinha uma resposta para tudo que a gente questionava. O freezer foi colocado ali para ele poder esconder a maconha dele. O colchão de ar era usado quando ele acampava. Para cada pergunta, o James Worley fornecia algum tipo de resposta. Nós encontramos abraçadeiras de nylon que poderiam ter sido usadas para amarrar alguém. Encontramos fita adesiva, máscara de esqui,
Era como se ele tivesse um kit de sequestrador para viagem, em cada veículo dele. Esse tipo de espera, nem consigo dar um nome para isso. É como se tudo parasse e você pensa, por que não estamos fazendo progresso? E você se sente sem esperança. Durante todo esse tempo em que a Sierra estava desaparecida, divulgamos informações a toda a comunidade para que as pessoas checassem suas propriedades, caminhassem em suas plantações, que procurassem qualquer coisa fora do normal. Depois disso, fomos avisados por um fazendeiro que não morava muito longe do local do sequestro e da casa do James Worley, que ele tinha encontrado alguma coisa em comum. Um fazendeiro estava percorrendo a sua plantação e percebeu que tinha um monte de terra que ele não sabia como aquilo havia aparecido ali. Nós começamos a cavar um monte de terra e imediatamente começamos a sentir um cheiro de decomposição. E então continuamos a cavar. Era a Sierra. E um médico legista determinou que ela havia sido asfixiada. Eu senti que nós tínhamos falhado. Nós estávamos indo tão depressa tentando encontrá-la, mas eu achava que se tivéssemos trabalhado mais rápido, teríamos conseguido. Quando ficamos sabendo, eu lembro de pessoas gritando. A sensação devastadora que nós sentimos foi realmente muito forte. O tempo parou. O único alívio que eu senti foi que ela foi encontrada. Porque a ideia de passar mais um dia sem receber nenhuma resposta, sem saber onde ela estava, era insuportável. Receber aquele telefonema pôs um fim em tudo aquilo. Mas também pôs um fim nela. O desespero e o vazio que você sente é imediatamente substituído pela raiva. Ela não vai voltar para casa. E você pensa, ela estava bem aqui, nesse instante. Nós tínhamos planos e ela se foi. Depois que o Josh e a Sierra se despediram, o James Worley viu a Sierra andando de bicicleta. Achamos que ele passou por ela na Estrada 6. E naquele momento, ele decidiu raptar a Sierra. Ele provavelmente acertou ela com um capacete. A derrubou no chão e então arrastou ela até a plantação de milho e a amarrou. Acreditamos que ele colocou a Sierra na picape e a levou até o celeiro, onde a atacou. O DNA dela foi encontrado no colchão de ar e havia sangue naquela roupa de baixo rosa.
havia um pedaço de fita adesiva no celeiro, que tinha o DNA da Sierra e também o DNA do James Worley. Nós encontramos uma chave que correspondia às algemas que foram usadas para prender a Sierra, e outra chave das algemas foi encontrada no chaveiro do James. Nós conseguimos ligar a Sierra e o James Worley em cada cena de crime periciada. O James Worley foi declarado culpado pelo sequestro e assassinato de Sierra Jogan e sentenciado à morte. Obviamente, ficamos felizes com o veredito, mas não nos sentimos bem. Eu gostaria que todo mundo lembrasse da luz e do grande sorriso que ela tinha. Era só ela entrar que o ambiente todo se enchia de luz. E eu espero que as pessoas lembrem dela desse jeito. Ele já tá cheio? Eu adorei vê-la crescer. Ela foi uma criança incrível. Eu estava ansiosa, aguardando as próximas etapas da vida dela. Mas, infelizmente, não verei mais isso. Parabéns pra você. Eu gosto da Nala e de mim. Eu escolhi não me concentrar no que nós perdemos, mas na sorte que tivemos por tê-la. São lembranças incríveis. Só assim que eu consigo suportar. Todas essas lembranças, eu não mudaria nada. Não. Bom, eu só mudaria o final, mas eu não mudaria nada do que aconteceu antes dele. É. Foi bom. Eu acho que o Justiça para Sierra nos ajudou porque nós colocamos nisso toda a paixão que a Sierra tinha pela vida. Ela se tornou o meu propósito. Sou motivada por ela e também por saber que estamos fazendo mudanças positivas na vida das pessoas. Versão brasileira, DPN Santos.